Olá, bom dia, pessoal. Nossa, tá cheio, né, gente? Eu cheguei aqui, não tinha ninguém, agora tá cheio de gente aqui. Queria começar agradecendo muito a Marici pelo convite para estar aqui falando com vocês hoje. Toda vez que eu tenho que falar com pessoas que são profissionais, que trabalham há muitos anos nesse mercado, eu fico pensando, meu Deus, o que será que eu tenho de relevante para falar? Mas se a Marici achou que eu sou relevante para falar aqui, quem sou eu para duvidar, não é mesmo? E aí eu vim aqui trazer um conteúdo para vocês que é muito sobre esses 9 anos de geek publicitário, né, ou de GKPB, que agora somos GKPB, que eu tô diante do público que vocês atingem, né, que é o público com o qual vocês querem falar, que é o público que, no final das contas, está lá comprando os produtos. E eu trouxe aqui 10 lições, e eu vou tentar ser breve, gostaria de ficar falando muito tempo aqui com vocês hoje, mas o tempo é um pouquinho corrido, então vou tentar passar um pouco rápido. Começando um pouquinho sobre mim, eu sou diretor executivo da agência Superstorm, que é uma agência de publicidade focada em marketing digital, e também editor-chefe do GKPB. Só para eu ter uma ideia aqui, quem conhece o GKPB, se puder levantar a mão, eu agradeço. Legal, legal. Estou falando com bastante gente que já conhece e bastante gente que pode conhecer a gente hoje. Eu tenho 12 anos de experiência no marketing digital, fui eleito 2 vezes vencedor do Prêmio Influenciadores Digitais pela revista Negócios da Comunicação, e no ano passado eu tive o prazer de receber um prêmio também de Digital Creator do ano pelo Prêmio Licensing Brasil. E queria falar rapidamente com vocês sobre o que é o GKPB. O GKPB é um portal de notícias que tem 9 anos de vida. Hoje a gente tem cerca de 500 mil acessos por mês, onde a gente fala sobre os produtos que vocês fazem, que vocês ajudam a fazer todos os dias, porque a gente está ali no contato direto com o público, falando com pessoas extremamente apaixonadas por esse universo de marcas e personagens. A gente claramente também está nas redes sociais, né? Que é o nosso principal ponto de contato com o público, é onde a gente vê o que o público achou, é onde eles falam para a gente que eles gostariam que existisse, né? Então a gente está ali o tempo todo conversando com essas pessoas, e é com essas pessoas que eu trago para vocês um pouquinho desse dia a dia do meu universo, né? Eu tenho muita felicidade dessa foto, o meu sonho era tirar uma foto com o Rick Morty, e aí acho que era Expo Licensing ainda, eu tive a oportunidade de fazer, fiquei tão feliz, vocês não têm ideia. E vamos lá para o assunto que eu vim falar aqui hoje, né, que são as 10 lições sobre licenciamento que eu aprendi com fãs apaixonados. Começando, eu queria dizer para vocês que licenciamento pode funcionar com qualquer produto ou serviço. Isso é muito interessante porque, às vezes, eu converso com diversas marcas e essas marcas acham que os produtos ou serviços que elas oferecem não servem para trabalhar com licenciamentos, né? E nos últimos anos, gente, eu até achei isso mesmo, achei que tivesse algum limite, achei que tivesse que ter algum tipo de produto específico. Achei até que precisasse ser um pouco mais voltado para a criança, ou um pouco mais voltado para o público geek, mas a verdade é que a gente vê muita coisa acontecendo, e hoje a gente tem uma quantidade imensa de marcas, e eu tenho certeza que marcas e personagens, né, e eu tenho certeza que qualquer marca, qualquer produto ou qualquer serviço vai combinar com uma delas. Eu trouxe aqui esse exemplo recente da Gol e da Azul, né? Esse avião da Gol foi anunciado nessa semana, vocês devem ter acompanhado, ele parou a internet na segunda-feira, porque foi uma parceria, né, de muitos anos. Eu tive no hangar da Gol, fui eu que fiz essa foto, inclusive, e eu conversei com o pessoal da Gol, eles disseram que era um projeto que estava sendo trabalhado desde 2019, né, e que muito provavelmente, isso eles não falaram, mas veio em resposta, né, a esse avião da Azul. A Azul fez uma parceria incrível com a Disney, e tem lá avião do Mickey, avião do Pato Donald, e eu estava saindo desse evento da Gol, voltando pelo aeroporto, e aí estava passando o avião do Pato Donald. Eu fiquei morrendo de vontade de tirar a foto, mas como eu estava com o pessoal da Gol, eu falei, acho melhor não. Esse aqui é um exemplo de Stranger Things com Tok Stock. Por muito tempo, eu falei de personagens, falei de licenciamentos, e eu falava muito pouco de casa, né? Falava mais assim de cama e tudo mais, mas eu falava pouco de utensílios domésticos. E eu me lembro que a primeira vez que eu tive na CCXP foi em 2015, e foi a convite de Nadir Figueiredo. E eu falei, gente, o que a Nadir Figueiredo está fazendo na CCXP, pelo amor de Deus? E aí eu fui, cheguei lá, estava dentro de uma loja, acho que chamava Mundo Geek, e eu vi filas de pessoas desesperadas para levar um prato do Darth Vader. Eu falei, que é isso, gente? E até eu que já estava inserido nesse universo, fiquei super surpreso. E hoje isso é muito comum, né? Isso daqui também é uma foto que eu fiz de um produto que a gente divulgou lá no GKPB,
que é da Dental Clean, né, uma linha aí de produtos de higiene bucal. E também é outra coisa que eu nunca imaginei que eu ia fazer um publi na minha vida e fiz. E melhor, né? Todo mundo gostou muito, as pessoas ficaram desesperadas para encontrar esses produtos da Dental Clean, porque ele tem um diferencial muito relevante sobre os outros produtos desse tipo que tem no mercado. Ele tem uma pegada adulto, né? Ele não é aquele produto licenciado direcionado para criança. Ele é um produto licenciado destinado ao público adulto. E a gente vai falar um pouquinho melhor disso daqui a pouco, né? A segunda coisa que eu queria falar para vocês é que exatamente isso, funciona para todas as idades, né? E tem uma coisa muito curiosa, quando você fala diretamente com esse público adulto, você está falando diretamente com o decisor de compra. E falar diretamente com o decisor de compra é muito melhor, porque essa pessoa vai fazer o que for preciso para ela conseguir o dinheiro para comprar aquele produto. Aqui a gente tem um exemplo de Havaianas, e esse exemplo ele é emblemático, né? Porque há uns 2 anos a Havaianas decidiu lançar uma coleção de Naruto. E quando eu falei para os meus amigos, preciso fazer um post que a Havaianas vai lançar a coleção de Naruto. E aí eles falaram, tudo bem, vai lá, ninguém deu muita moral. E assim que eu publiquei essa matéria, ela explodiu, foi assim, absurdo. O site da Havaianas vendeu tantas sandálias, mas tanta sandália, que no final a Havaianas não conseguiu dar conta de entregar todas as sandálias que eles tinham vendido. Vários pedidos acabaram sendo cancelados, porque 2 coisas foram subestimadas. Primeiro, o público adulto, e segundo, a força e a potência do anime no Brasil, que isso é uma coisa que a gente vem falando muito, há muito tempo, que tem muitas possibilidades. 3. Trabalha a escassez. Isso é muito interessante, porque quando eu falo com as marcas, elas normalmente não querem fazer grandes investimentos para colocar licenciamento de produtos, porque elas não sabem se vai dar certo, elas não sabem se aquele produto vai dar certo, elas não sabem se aquela licença vai dar certo. E tem uma coisa muito interessante, né? Que é a possibilidade de você trabalhar aquilo como uma coisa muito pequenininha e trabalhar, obviamente, a escassez. O público geek, que é o público que eu converso, que são esses fãs completamente apaixonados por esses personagens, eles adoram quando eles têm um produto que é escasso, que poucas pessoas têm acesso, né? E é muito importante a gente lembrar que trabalhar a escassez não significa fazer um produto só para São Paulo e vender ali numa lojinha no centro da cidade ou na Avenida Paulista. Não é sobre isso que eu estou falando. Escassez é ser acessível, ter um e-commerce, conseguir entregar a nível Brasil e ainda assim fazer poucas unidades e transformar esse produto em algo colecionável. Aqui eu tenho exemplo de Reebok, né? Eu tive a felicidade de receber esse tênis de Reebok, esse primeiro aqui de cima, e eu infelizmente nunca consegui nem colocar ele no meu pé, porque eu sou apaixonado por esse tênis, ele está lá dentro da caixinha, e vai ficar lá até alguém, sei lá, até alguém me mandar vender ou fazer alguma coisa com esse tênis. E o meu relógio está despertando, gente, peraí. E tem uma outra coisa interessante nesse caso de Reebok, que é a caixa, né? O fã, ele adora tudo colecionável, inclusive a caixa. Então, até nas divulgações que a gente fez desse tênis, a gente mostrava sempre a caixa dele, porque ela faz parte do pacote. Seja original e inusitado. Parece um pouco óbvio dizer, mas no dia a dia o que eu mais vejo é mais do mesmo. O tempo todo eu estou vendo as marcas e personagens fazendo mais do mesmo. E aqui eu falo, inclusive, diretamente com os licenciadores, que é preciso brigar para ter inovação. É preciso ir além dos assets da marca. É preciso fazer uma história muito legal. Aqui eu tenho um exemplo de Babalu e Boticário. Eu acho que ninguém que está aqui imaginou que essa mistura era possível, né, antes dela acontecer. E no ano passado a gente viu isso acontecer. E eu fiquei completamente apaixonado por essa coleção. Eu apostei muito quando eu fiquei sabendo que essa coleção ia sair. E agora, nesse ano, a gente acabou de ver que deu muito certo, porque eles mais uma vez lançaram uma nova coleção. E dessa vez, além do Tutti Frutti, que é esse aí que eu estou trazendo para vocês, a gente tem os sabores morango e uva. Os sabores, né? Os aromas morango e uva. Uma outra coisa muito importante é entender que o público que você vai atingir sabe mais do que você. Isso é uma coisa que eu levo em consideração todos os dias quando eu vou produzir conteúdo. O meu público sabe muito mais do que eu. Então, é engraçado, né, que depois que eu fiz o GKPB, nesses últimos 9 anos, as pessoas me perguntam, do que você é fã? Eu falo, de nada, gente. Porque eu conheço alguém que é muito mais fã e muito mais apaixonado e sabe muito mais do que eu. Fã de Harry Potter é uma loucura o fã de Harry Potter. Porque ele sabe tudo do livro, ele sabe tudo de tudo. Se você só assistiu o filme, não é suficiente para ele. Se você leu o livro, não é suficiente porque você não assistiu a peça. E aí você fala, tá bom, tudo bem, tranquilo.
Eu não entendo tudo sobre esse universo. E a gente não vai entender, a gente vai estar acompanhando diversas coisas acontecendo ao mesmo tempo e a gente não vai entender tudo. Então é preciso ter humildade e saber ouvir esse público. E aí a gente entra nesse outro item, né, que é mergulhar na história. É muito importante mergulhar de cabeça na história. Volto a falar dos assets. Não é só catar um asset e tacar na frente de uma camiseta. Isso é muito simples. Isso qualquer pessoa faz. E não é para isso que a gente está aqui. Tem esse exemplo aqui de Chili Beans, que é do Viratempo, né? Eles colocaram esse Viratempo lá na CCXP. Esse Viratempo é impressionante. Qualquer fã de Harry Potter ficaria enlouquecido para ter. Ele é um relógio de bolso, né? Então, quem poderia imaginar que as pessoas iam ficar loucas por causa de um relógio de bolso em 2022? Aliás, nesse caso era 2019, eu acho, 18 por aí. E quando eu publiquei isso, as pessoas ficaram desesperadas, queriam comprar esse negócio. Esse relógio, se eu não me engano, na época custava 800, 900 reais. E as pessoas estavam desesperadas para comprá-lo, ele esgotou rapidinho. Aqui a gente tem um exemplo da Funko, que eu poderia fazer uma apresentação só com exemplos da Funko, porque eles são incríveis no que eles fazem, que é a história do Turbo Man. Eu estava passando com o pessoal que trabalha comigo essa apresentação antes de vir fazer aqui, e eu falei para eles, alguém lembra do Turbo Man? Eles falaram, quem é Turbo Man? Eu falei, gente, o filme Um Herói de Brinquedo, vocês nunca assistiram, isso passa todo final do ano na Globo. E aí eles falaram, caramba, é o boneco do filme Um Herói de Brinquedo. Eu falei, sim. E eu sou completamente apaixonado pelo Turbo Man, eles lançaram no ano passado, ou retrasado, se não me engano, e também foi um enorme sucesso, porque eles realmente entenderam e foram atrás de uma história que estava esquecida lá no fundinho da gaveta. E tem uma outra coisa engraçada, né, que é quão estranho pode ser uma licença. E hoje em dia, o público espera isso, eles gostam disso, eles são apaixonados por coisas estranhas. E eu vou dar alguns exemplos, né? Quanto mais estranho for, mais diferente é. E quanto mais diferente for, maior valor vai ter para o público. A gente tem aqui também um outro exemplo de Funko, quando eles lançaram o Spider-Man versus Spider-Man, que era baseado naquele meme, né? Que tem um Homem-Aranha apontando para o outro. E aqui tem um exemplo de Nickelodeon, que fez uma coleção inteira de itens de Bob Esponja, né, de memes do Bob Esponja. Curiosamente, esse Bob Esponja que está com arco-íris era o mais desejado pelos brasileiros, porque eles queriam comprar e escrever foda-se, por causa do bendito do meme do foda-se que a gente tem aqui no Brasil. E, infelizmente, a gente não pode produzir esse produto, né? Ou talvez, quem sabe, né? Cadê o pessoal da Nickelodeon? Tem alguém por aí? Mas as pessoas queriam muito. Por quê? Porque isso faz parte do dia a dia delas, é engraçado, é estranho e é divertido. A gente acompanha muito o universo do cinema, para falar de licenciamento, inclusive, e o universo dos games também. E os crossovers fazem muito sucesso dentro desses universos da Disney, que eu diga, né? Agora a Disney, você nunca mais vai ver um personagem só. Se é o filme do Doutor Estranho, aparece todo mundo do MCU. Se é de qualquer um que seja o filme, a série, vai ter todos os personagens lá, porque eles sabem o valor desse crossover. E isso, quando a gente fala de licenciamento, também tem muito valor. Aqui a gente tem a campanha de Riachuelo com Moschino, que misturou basicamente 3 marcas, e é muito ousado da Riachuelo fazer esse movimento de licenciar grandes marcas e de licenciar marcas de luxo, que é muito interessante. E além disso, a gente envolve personagens da Warner, né, da Looney Tunes. Aqui a gente tem o Pérez é completamente... O pessoal do Pérez está por aqui? Eles são muito malucos, muito malucos. Toda vez que chega alguma notícia do Pérez, eu já sei que é alguma loucura que eles estão aprontando, e eles foram atrás do Bob's para vender o milkshake do Bob's no restaurante deles, pagaram para o Bob's estar lá, mais gastaram dinheiro do que fizeram dinheiro com essa campanha, mas eles entendem o valor do branding e o valor que tem fazer esse tipo de ação. Eu costumo falar que ser underground dentro desse universo é pop também, porque enquanto está todo mundo focado na tendência, se você focar em alguma coisa que não está fazendo muito sucesso naquele momento, mas que já fez, ou que tem uma memória afetiva do público grande, você vai conseguir fazer grandes coisas, e o que é melhor, muitas vezes a um custo muito baixo, né? A gente tem aqui alguns exemplos, com os clássicos da Nickelodeon. Eu não sei porque eu não vejo um monte de licença de Rugrats e de todos esses clássicos, né? Rocket Power, porque as pessoas adoram. Quando eu postei esses donuts, as pessoas queriam lá do Nordeste comprar um donut que estava vendendo aqui em São Paulo. Então, a gente acompanhou um pouco dessa força que essas licenças têm. A gente teve girafas com a Caverna do Dragão. Girafas têm zero tradição em fazer grandes brindes. Girafas não têm grana para fazer grandes brindes. Esses copos, eles são aqueles copos com aquele plástico um pouquinho mais barato. Dá para perceber, a gente que acompanha esse universo, mas ainda assim as pessoas ficaram completamente apaixonadas por essas licenças de Caverna do Dragão.
Aqui a gente tem Bob's com Friends. Não sei se vocês acompanharam, mas o Bob's arrastou multidões para as lojas deles para comprarem esses benditos esses bonequinhos de Friends. E eu conheço muito de perto o pessoal do marketing do Bob's. Eles me disseram que eles pegaram a licença assim, apostando muito forte, porque, se eu não me engano, tinha sido o primeiro ano que ela tinha sido disponibilizada para ser feita alguma coisa nesse sentido. Eles apostaram muito, foi logo quando veio a pandemia, foi um caos, mas eles conseguiram vender todos os bonecos, e até hoje o que mais me pergunto é quando volta a coleção de Friends no Bob's. E a gente tem ali o Pérez de novo, né? Fazendo a coleção de Chaves. Chaves é algo que o brasileiro ama e que eu acho também que é pouquíssimo explorado aqui. Poucas marcas, o próprio Bob's também já fez algumas coisas de Chaves, mas eu acho que tem muitas possibilidades. E para fechar, gente, eu queria dizer para vocês a importância de contar histórias genuínas, né? Eu também acompanho muitas marcas que quando elas vão contar histórias, quando elas vão fazer licenciamentos, elas esquecem que aquelas marcas e aqueles personagens que eles estão licenciando também têm uma história. E personagens, principalmente, o personagem conta uma história, ele tem uma história. E a sua marca também precisa ter uma história parecida com a daquele personagem. Então, antes de licenciar um personagem, é muito importante estudar a história. Tem uma hamburgueria que recentemente fez um licenciamento voltado para o público LGBT, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, mas eles nunca fizeram nada para o público LGBT. Por que eles estão fazendo esse licenciamento agora? Fizeram no mês de junho, porque no mês de junho todo mundo faz tudo para LGBT, né? Parece que a gente só existe em junho. E aí o público percebeu e falou, eu não vou comprar, achei ridículo, achei péssimo. Isso aí é pink money. Para quem não está familiarizado com o termo pink money, é quando você faz dinheiro com o público LGBT sem realmente investir nessa causa durante o ano, né? Fazer essas coisas só no mês de junho. E a gente vê isso acontecer demais. Então lembrem-se, as histórias precisam ser sempre genuínas. É isso, muito obrigado, gente.